Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Aqui quem fala com você é Valquíria. E hoje eu queria meditar um pouquinho nesse texto com você, de Marcos, e depois nós vamos orar. Uma coisa eu quero perguntar para você. Você já passou por grandes tempestades? Ou talvez esse seja o dia em que você está passando por uma tempestade. Mas bem fala, passar por tempestade não quer dizer que a tempestade vai durar para sempre. E outra coisa, Jesus disse aos discípulos, eu acho interessante isso, passemos para outra margem. Sabe o que Jesus queria fazer com aqueles discípulos? Levar eles a um outro conhecimento, a um outro nível de conhecimento de Deus, de Jesus. Jesus ordenou a eles que fizessem e eles estavam fazendo. Mas isso não isentou eles de passar por tempestade. Mas Jesus estava ali no barco. Só que é interessante que ele estava dormindo, né? Um texto fala que ele estava dormindo sobre uma almofada. Ele estava ali quietinho, dormindo. Parecia que ele não estava se importando com a situação que eles estavam passando. Ele mandou que eles passassem para outra margem. Eles obedeceram, estavam indo. Uma tempestade se levantou e Jesus parece que não estava se importando de que o barco fosse afundar. Os discípulos ficaram desesperados, com medo. E muitas vezes a gente também fica, né? Diante das grandes tempestades, as grandes ondas que se levantam nas nossas finanças, na nossa saúde, muitas vezes nos nossos relacionamentos dentro da própria casa. É o casamento que se abala, são os filhos, muitas vezes é as tempestades dentro do nosso coração. Parece que Jesus não se importa. E foi realmente isso que eles falaram para ele. Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. Tem hora que parece que ele não se importa, mas ele está vendo, ele está percebendo. Quando ele disse para eles irem para outra margem, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia a lição que eles iriam aprender naquele dia, eles sabiam que eles iriam crescer um pouco mais na fé. E queridos, as tempestades, os ventos, a água entrando no nosso barco, isso nos levará a um outro nível de fé, a um outro nível de conhecer e ver e perceber e experimentar os milagres de Deus na nossa vida. E engraçado que eles clamaram a Jesus, né? Falando para ele que se ele não se importava. Jesus despertou do sono e ele repreendeu o vento.
E ele disse para o mar: acalma-te, fique quieto. Jesus queria mostrar para eles a autoridade dele, que eles vissem o que Jesus podia fazer até com a natureza. Tudo que nós passamos, Deus quer nos levar a um outro nível. Nós podemos levar aquilo para a nossa vida como algo que vai nos paralisar ou algo que nos vai fazer crescer. E Jesus queria que eles crescessem mais na graça e no conhecimento do Senhor. Tudo que você está enfrentando, que nós passamos, que nós vivenciamos no nosso dia a dia, talvez sejam ondas tão grandes, sejam tempestades tão grandes, mas Deus quer nos levar a outro nível. E não fique com medo. Não fique temeroso, não fique assustado, porque o Senhor está aí no barco. No momento certo, Ele se levanta e Ele dá ordem para o mar. E Ele diz para o vento se aquietar, para o vento parar, para o mar se aquietar, porque Ele tem todo o poder e toda a autoridade e Ele está com você. Ele se importa com tudo o que está acontecendo, porque Ele conhece os mínimos detalhes das nossas vidas. E Ele sabe onde Ele quer nos levar. E Ele sabe o que Ele quer tratar. Ele sabe, muitas vezes, que Ele quer que nós alcancemos um outro nível de fé. Uma fé muito maior no Deus vivo. Vamos orar, queridos. Vamos orar, buscar a face do Senhor. Deus tem um escape. Deus tem uma saída. Deus tem vitória para você nesse dia. Senhor amado, Pai querido, como é bom saber que o Senhor se importa com os mínimos detalhes da nossa vida, detalhes grandes, detalhes pequenos, aquilo, Senhor, que talvez para as pessoas não tem importância, mas para o Senhor tem, porque o Senhor conhece o mais profundo do nosso coração, conhece todas as nossas dificuldades, conhece todos os nossos medos, conhece todos os nossos desafios do dia a dia, Senhor, quer seja no casamento, quer seja com os filhos, quer seja nos nossos relacionamentos, na empresa, no trabalho, Senhor, como donas de casa, como mães, Senhor, como pais, como filhos, como filhas. O Senhor conhece os desafios, o Senhor conhece as ondas, as tempestades, o Senhor conhece o mar, o Senhor conhece o barco, o Senhor conhece tudo. Deus, e eu sei que nesse momento tem pessoas passando por grandes dificuldades, por coisas, Pai, que parece, Senhor, que essa tempestade não vai passar nunca, que o barco vai afundar. Mas Deus, alicerça essa casa, alicerça essa vida no Senhor. Pai, que no meio de tudo isso que essa família está vivendo, que esse lar está passando, que esse casamento está vivendo, que essa avó, que esse vô, que esse filho, que essa filha estão enfrentando, que o Senhor mostre o teu poder sobre o vento, sobre o mar, sobre a tempestade, teu poder no barco. Esse barco não vai afundar, esse barco não vai afundar, porque a presença do Senhor faz com que nós venhamos atravessar, passar por toda a tempestade, no nome poderoso de Jesus, e sair, Senhor, cantando o hino da vitória, cantando que só o Senhor é Deus, exaltando o teu nome por vermos o teu poder sobre as ondas, teu poder sobre os ventos, teu poder sobre a tempestade. Senhor, toca nessa vida que está doente, traz saúde, toca nesse lar, nessa casa, traz paz, a paz do Senhor que excede o entendimento, traz a tua alegria a este coração, renova, levanta o que está caído, dá novas forças ao que está cansado. Senhor, traz a provisão necessária, abre portas, vai adiante desta pessoa, Senhor, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro. Obrigado por grandes vitórias, por grandes livramentos, por grandes milagres nesse dia, no nome poderoso de Jesus. Senhor, acalma este coração que está tão atribulado, tão inquieto, Senhor, com tanto medo. Senhor, coloca fé, confiança
Em nome de Jesus, mostra o teu poder hoje. Traz, Senhor, a tua alegria, a tua presença, que pode mudar situações impossíveis aos homens, mas não é impossível ao Senhor. Colocamos em tuas mãos nossa vida, nossa casa, nossa família e confiamos no teu agir. No nome precioso de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor. Queridos, talvez essa seja a história da sua vida neste momento, mas talvez não seja. Mas compartilhe com alguém. Talvez você sabe de alguém que está passando por um momento muito difícil. Manda esse vídeo para esta pessoa. Seja um mensageiro das boas novas do Evangelho, da palavra do Senhor. Deus abençoe você. Se inscreva em nosso canal, deixa aí seu like, seu comentário. Compartilhe. Muito obrigado por sua presença. Que Deus abençoe você, sua casa, toda a sua família. Que tudo que você colocar às suas mãos prospere. Grandes sejam as vitórias do Senhor na sua vida nesse dia. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.